Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, como que foram aí nas atividades dos fusos horários? Conseguiram entender? Não é um conteúdo muito simples, meus amores, mas se vocês seguiram aí as dicas que a prof deu, tenho certeza que vocês conseguiram. Alguns colegas, né, colocaram lá, responderam a prof, né, mas bem poucos, gente, né? Ó, cadê a participação de vocês? Na semana passada eu disse bom dia, sexto ano. Ninguém nem me contestou isso, né? Então, assim, bom dia, boa tarde para quem faz as atividades à tarde, bom dia para quem faz as atividades de manhã. Será que tem alguém fazendo à noite? Então, boa noite, né? Para esse povo que gosta de fazer as atividades mais tarde. Olha onde a prof está hoje. Mudei o cenário. Não estou mais em casa. Estou aqui na escola, estou gravando essa aula para vocês aqui da sala de geografia. Pessoal, para a aula de hoje, a gente vai precisar do material, do caderno, para a gente ver as atividades que foram feitas no caderno, e do penal, né? Então, pausem o vídeo e bora lá pegar esse material. Olha só, nós vamos começar. Deixa a prof abrir aqui o material dela, lá na disciplina de geografia do sexto ano. Então, gente, vamos começar lá na página 4. Abram o material de vocês. Na página 4, tá? Na página 4, vocês têm o mapa ali, né? Bonitinho. O da prof que já tá tudo rabiscadinho. Porque é onde a prof faz as anotações. Pessoal, lá na página 4 de vocês, eu quero que vocês derem, né, uma olhada no mapa que a gente vai precisar, tá? Então, a Terra está dividida nos 24 fusos horários, correto? Muito bem. Saindo da página 4, pessoal, vamos lá na página 5, que a página 4 a gente já fez, né? Então, não precisamos voltar lá na página 4. Lá na página 5 de vocês. O que a gente tem na página 5? Fusos horários do Brasil. E vamos ter um mapa igual esse que a prof tem aqui, projetou aqui para vocês, e tem a teia do saber. Então, vocês tinham essas atividades, tá? A prof copiou novamente as atividades para agora fazer com vocês. Observando os mapas de fusos horários de seu material, responda as questões. Então, vocês não vão precisar ficar olhando da página 4, apenas o da página 5, porque nós vamos trabalhar apenas com as horas do Brasil. Se vocês seguiram as dicas que a prof deu lá, na outra aula dos fusos horários, vocês vão perceber que vocês vão acertar as atividades. Então, vamos lá? Se no estado de São Paulo são 15 horas, que horas são no estado do Acre? Pessoal, olha só o que a prof fez aqui, ó. Estado de São Paulo, 15 horas. São Paulo está no segundo fuso horário do Brasil. Então, se em São Paulo são 15 horas no segundo, no primeiro seriam 16, tá? Aqui, ó, nesse do ladinho, 14. Aqui vão ser 13 horas, gente. Era só vocês fazerem isso. Só vocês irem conferindo de um fuso horário para o outro. Todos os estados que estão na cor amarelo, prof, são 15 horas. Todos os que estão na cor verde, nesse caso, seriam 14. E no estado do Acre, são 13 horas. Então, no Acre, são 13 horas. Olha que bonitinho que eu fiz aqui para vocês. Número 2. Se no Mato Grosso são 9 horas, que horas são na Bahia? A mesma coisa, gente, ó. Eu vou pegar Mato Grosso, MT. Se no Mato Grosso são 9, que horas é na Bahia? 10 horas. Por quê? Porque a Bahia está no segundo fuso horário. Adiantado 1 hora em relação ao terceiro fuso horário. Então, na Bahia são 10 horas. Tudo bem. Até aí, gente, tiveram dúvidas para fazer essa primeira parte dos exercícios?
Depois, quando vier o material, a prof quer essas atividades todas feitas e corrigidas por vocês, porque eu estou corrigindo nos vídeos, tá? Número 3. Assinale verdadeira para as verdadeiras, obviamente, e F para as falsas. A Terra é dividida em 24 fusos horários, cada um deles possui 15 graus de longitude. Então, vamos voltar lá um pouquinho, gente. Ó, lá na página 4 de vocês, deixa eu mostrar aqui. No segundo parágrafo de vocês está escrito assim, ó. Como a Terra leva 24 horas para fazer um movimento de rotação, a superfície terrestre está dividida em 24 fusos horários. Então, essa primeira parte, ok. Cada fuso corresponde a uma faixa com o próprio horário. Essas faixas medem 15 graus de longitude e no total são 360 graus de longitude, né? Ao percorrer o planeta inteiro. Então, essa resposta está correta. Isso mesmo. No deslocamento, ainda na página 5 de vocês. Não, desculpem, 6. Página 6. No deslocamento oeste-leste, as horas são atrasadas quando se muda o fuso horário? As horas são atrasadas no oeste-leste? Não, professora. Elas são atrasadas no sentido leste-oeste. Por quê? Porque o leste recebe as horas primeiro. Porque é onde, não é, nós temos o nascer do sol. Então, do leste para o oeste é que as horas são atrasadas. Então, essa questão é falsa. No Brasil, não há diferença de fusos horários, pois o país é de pequena extensão latitudinal? Falso também. Extensão latitudinal quer dizer que nosso país é bem pequenininho. Entraria apenas aí em uma das faixas lá. Falso, gente. Por que é falso? Porque o nosso país é grande, porque nós temos 4 fusos horários. No deslocamento leste-oeste, as horas são atrasadas? Aí sim. Aí está correto. Em Greenwich, está o marco inicial das horas do planeta? Sim, lá é 0 graus, então é lá que inicia, correto. Número 4. Corrija as frases que considerou erradas no exercício anterior. A primeira, gente, era no deslocamento aqui, ó. Então, o correto é leste-oeste. E a segunda falsa é a do Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários por causa do seu tamanho. É um país grande. Pessoal, tudo certo até aí? Estão entendendo? Muito bem. E vocês tinham, ó, essa aqui era pra gente fazer lá no caderno de vocês, tá? Então, ó, deixa o material um pouquinho de lado, não precisa fechar o material e abram o caderno de vocês. Muito bem. Os amigos João e Lucas, que moram em Lages, resolveram viajar para Roraima. Saída de Lages às 10 horas. Sendo que a viagem de avião durou 3 horas. Considerando o fuso horário do Brasil, que horas os amigos chegarão em Roraima? Lembre-se de somar a duração da viagem. Então, vamos lá. Que horas é a saída da viagem dos meninos? 10 horas. 10 horas, o João e o Lucas, né, estão prontinhos lá no aeroporto para pegar o seu avião. Eles estão indo para onde, gente? Para Roraima, tá? Então, assim, ó, quando em Lages são 10 horas, no segundo fuso horário, que horas são no terceiro? 9, professora. Muito bem, 9 horas. Quantas horas durou a viagem dos amigos? 3 horas. Aonde que eu vou somar esses 3? Se eu somar aqui, eu vou estar errado, gente. Eu tenho que somar ali, ó. 9 mais 3 igual a
12 horas. 9, 10, 11, 12. Daí, olha como é que a gente responde probleminha de matemática. Os amigos, João e Lucas, chegaram às 12 horas, tá? Eles saíram de Lages às 10, viajaram 3 horas e chegaram para o almoço. Parece que para nós seriam só 2 horas, mas são 3 horas. Isso ocorre por causa dos seus horários. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Vocês sabem que a prof sempre, né? Já contei várias vezes isso para vocês. Eu nunca tive muita facilidade em aprender matemática, né? Aí, fiz história, geografia, fiz ciências sociais. E olha aí a matemática, viu? A gente ocupa matemática em tudo na vida da gente. Não adianta a gente querer fugir. Só um parênteses de uma curiosidade para vocês, tá? Então, assim, ó, gente, prestando bem atenção. Todos esses exemplos, ó, hoje a gente está corrigindo, mas esses exemplos a prof colocou lá no outro vídeo, na outra aula. Atividades ainda do caderno. Ficou uma coisinha aqui em cima, ó, que está cobrindo o caderno. A prof não tinha visto. Desculpem, amigos, mas são as atividades do caderno. Aquelas atividades que vocês tinham que fazer no caderno de geografia. Número 1. Quantos fusos horários o Brasil possui? Tcharam! O Brasil possui 4 fusos horários. Se na Bahia forem 6 horas, que horas serão em Acre? Então, olha só. A prof colocou, ó, bem grande, bem bonito aqui. Coloquei o horário já, deixei pronto, gente, que daí fica mais fácil, nos 4 fusos horários do Brasil. Então, se a pergunta falava em 6 horas, quando na Bahia são 6 horas, que é o segundo fuso horário, que hora é no primeiro? Pega Fernando de Noronha, Ilha de Rocas, Trindade de Martim e Vaz. 7 horas, porque eles recebem o sol 1 hora antes. 6, 5 e 4. Aqui a prof colocou os 4 fusos horários, todos com a diferença de 1 hora. Então, ó, do leste para o oeste, nós temos 1 hora de atraso. Do oeste para leste, nós temos 1 hora adiantada, tá? Então, você vem diminuindo e volta aumentando, mais ou menos isso. Então, eu já deixei aqui aos quadradinhos, que daí fica mais fácil, para não precisar fazer todos eles. Bahia, 6 horas, que horas são no Acre? 4, 6, 5, 4. Brasília, 6. Por que Brasília é 6? Porque está no mesmo fuso horário. Fernando de Noronha, 7 horas. Roraima, 5 horas. São Paulo, 6 horas, também no mesmo fuso horário. E Lages, Santa Catarina, também fica no mesmo fuso horário, 6 horas. Ok, gente? Vou tomar uma aguinha. Com a minha garrafa bem pequena. Senão a garganta da prof não aguenta. Feita essa primeira parte, vamos para a segunda. Pessoal, olha só, em todos os exemplos vocês estão observando que a prof está com o mesmo mapa, que é o mesmo que tem no material de vocês. Não adianta a gente querer inventar, a gente precisa do mapa para se orientar, senão a gente não consegue. Vamos lá então? Número 3. As amigas Milena e Maria Clara, que moram em Pernambuco, resolveram passar férias em Manaus, no Amazonas. As duas saíram de Pernambuco às 11 horas, sendo que a viagem de avião delas durou 4 horas. Considerando o fuso horário do Brasil, que horas as amigas chegaram em Manaus? Lembre-se de somar a duração da viagem. Então, vamos no nosso passo a passo, tirando aqui todas as informações do nosso probleminha de matemática, que não deixa de ser um probleminha de matemática. As amigas Milena e Maria Clara, que moram em Pernambuco, resolveram passar férias em Manaus. As duas saíram de Pernambuco às 11 horas. Da onde que elas estão saindo? Pernambuco, gente, tá? Elas estão saindo às 11 horas daqui. Para onde que elas estão indo? Elas estão indo para Manaus, ok? É isso, é onde elas estão indo. Manaus fica no Amazonas, tá?
Então, quando em Pernambuco são 11 horas, no estado do Amazonas são 10 horas. A viagem durou 4 horas. Então, aonde que eu vou somar, gente, esse tempo de viagem? Aqui. 10 mais 4 são 14 horas. Então, elas chegaram, né? Elas chegaram às 14 horas, gente. Serão as 14 horas que elas vão chegar lá. Elas vão sair às 11 e vão chegar às 14. Tudo bem. Próximo. São 9 horas em Minas Gerais. Que horas são em Rondônia? Pessoal, quando em Minas, tá aqui, ó. Quando em Minas são 9 horas. Que horas são em Rondônia? Rondônia tá aqui, ó. RO. Aqui é 9. Que horas é aqui? 8. 9, 8. São 8 horas no Mato Grosso do Sul. Que horas são na Bahia? Mato Grosso do Sul, MS. Quando são 8 horas aqui, na Bahia são 9. 9 horas. Aqui outros probleminhas, tá? Igual que nós já fizemos. Já é o quarto probleminha que nós vamos resolver desta mesma forma. Os amigos Arthur e Heitor, que moram em São Paulo, resolveram viajar para Fernando de Noronha. Saída de São Paulo às 20 horas. Gente, olha, estão saindo de São Paulo às 20 horas. Sendo que a viagem de avião durou 5 horas. Para onde que os meninos estão indo? Eles estão indo para Fernando de Noronha. Nossa, hein? Que maravilha. Vocês podiam me levar junto, né? Arthur e Heitor, que tal? Vai ser muito bom. Fernando de Noronha é bem quentinho. A viagem dos meninos durou 5 horas. Gente, quando é 20 em São Paulo, que horas é em Fernando de Noronha? 21. Aonde que eu vou somar esse 5? Aqui. Eu vou somar aqui, gente, tá? Então, 21. Eu tinha feito um outro slide. Deixa eu ver. Não. 21 mais 5 são 26 horas. 26 horas. 26 horas não existem. Nós temos só até 24 horas. Então, quando chega lá no 26, se deu 26, gente, eu vou pegar 26 e diminuir dos 24. Que horas eles vão chegar? Eles chegarão às 2 horas da manhã. Vão estar amanhecendo o dia lá. 20, saída de São Paulo, é 21 em Fernando de Noronha. 5 horas de viagem vai somar 21 mais 5, que vai ser igual a 26. Nós não temos 26 horas, então eu vou pegar esse 26 e vou diminuir das 24 horas. Eles vão chegar às 2 horas da manhã, ok? Muito bem. Os amigos Giordano e Paulo, que moram em Lages, resolveram viajar para o Acre. Saída de Lages às 10 horas, tá? Então, ó, os meninos estão saindo aqui, esse eu fiz de azul, eles estão saindo daqui de Lages às 10 horas. Sendo que a viagem de avião durou 8 horas. Considerando o fuso horário do Brasil, que horas os amigos chegarão no Acre? Pessoal, quando em Lages é 10 horas, segundo o fuso horário, terceiro é 9, quarto é 8. Quanto tempo foi a viagem do Giordano e do Paulo? 8 horas. Eu tinha feito a mesma coisa aqui para essa aqui, mas parece que não salvou. Dá um probleminha na internet, não salva, né? Ali embaixo, gente, está aparecendo a continha para vocês. 8 mais 8 igual a 16. Que horas os meninos chegaram? 16 horas. Até aí, galera, alguma dúvida? Não estou ouvindo dúvidas de ninguém. Vocês estão entendendo as atividades? Ou será que estão agora lá no caderno só colocando os resultados? Próxima aula vai ter uma atividade avaliativa sobre esse exercício. A prof precisa saber se vocês entenderam. E vocês têm que serem sinceros comigo. Eu não posso ajudar, ainda mais nessa distância, né, que a prof está, de vocês, se vocês não me disserem. Tá? Vamos seguindo. Então, galera,
Os nossos aqui, a prof colocou outra imagem de fuso horário para vocês. Vocês vão ver que aqui embaixo os reloginhos, ó. No primeiro fuso horário do Brasil, essas horas aqui em cima é em relação ao meridiano de Greenwich. Eu já falei para vocês. Em relação ao meridiano, nós temos 2 horas de atraso no primeiro fuso horário, 3 no segundo, 4 no terceiro e 5 no quarto. É em relação ao meridiano de Greenwich. Como o Brasil está na parte oeste, nós temos todas as horas atrasadas, nós não temos nenhuma hora adiantada. Então, ó, no primeiro fuso horário, quando é 10 horas, no segundo é 9, 8 e 7 horas da manhã. Isso quer dizer que, dependendo do horário que a gente sair aqui de Lages para ir aqui para o Acre, a gente pode, se a gente sair, a gente pode almoçar aqui e almoçar ali de novo, quer ver? Se a gente sair o meio-dia daqui, meio-dia, 11, 10, né? Se a nossa viagem durar só 2 horas, a gente almoça para viajar e quando chega lá é meio-dia. Se quiser fazer mais um lanchinho, é hora do almoço deles ainda. Né? Isso que nos proporciona são a questão dos fusos horários. Então, a prof agora vai colocar um vídeo de revisão para vocês, porque na nossa próxima aula a gente vai fazer uma atividadezinha avaliativa, que é testando aí os conhecimentos de vocês, para ver o que vocês realmente entenderam. Ok, pessoal? Então, vamos assistir ao vídeo e daí a prof termina a nossa aula de hoje. As dúvidas, coloquem nos comentários. O vídeo começa, hein? Começou. Quem fala é o professor Diego Bandeira, professor de Geografia de Atualidades. Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Hoje gravando uma aula sobre fusos horários no Brasil, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar em relação aos fusos horários no Brasil é que o Brasil, por estar localizado no chamado hemisfério ocidental, ou seja, a oeste de Greenwich, o Brasil é um espaço que tem as suas horas atrasadas em relação ao fuso inicial, que é o fuso que passa em Londres, né? O fuso da hora inicial. Então, o Brasil tem todas as suas horas atrasadas. Segundo, o Brasil, por ser um país muito grande longitudinalmente, ou seja, de leste a oeste, o Brasil vai apresentar vários fusos. Como a gente está vendo aí na imagem, são adotados atualmente 4 fusos horários no Brasil, certo? Então, o Brasil é um país ocidental, por isso possui suas horas atrasadas, e o Brasil é um país muito grande longitudinalmente. Por conta disso, é dividido em 4 fusos, ok? Como nós estamos no Ocidente, então nós vamos contar os fusos brasileiros da direita para a esquerda aqui nesse mapa. A gente vai dizer ó, que esse aqui é o primeiro fuso, esse aqui ó, é o segundo fuso, esse é o terceiro fuso e esse aqui é o quarto fuso, certo? O primeiro fuso, que é o fuso que está atrasado menos 2 horas em relação a Londres, né, em relação ao meridiano inicial, é o fuso que pega apenas as ilhas oceânicas, com destaque para Fernando de Noronha. Nesse fuso, né, nós temos só ilhas oceânicas. O segundo fuso, que é o fuso menos 3 horas em relação a Londres, é o fuso que ocupa a maior parte do território brasileiro. Como a gente vê aqui, ó, o fuso -3, ele vai pegar toda a região sul, toda a região sudeste, toda a região nordeste, vai pegar o Amapá, o Pará e o Tocantins do norte e vai pegar Goiás e o Distrito Federal do Centro-Oeste. Exatamente por incluir o Distrito Federal, né, incluir a capital do país, que é a cidade de Brasília, ó, vem aqui, ó, o Distrito Federal, exatamente por incluir o Distrito Federal, esse fuso, ele corresponde ao que a gente chama de hora oficial do país, certo? Então, a hora oficial do país, ela vai se basear nesse fuso, que é o segundo fuso brasileiro, o fuso de
menos 3 horas, tá? No fuso do terceiro fuso brasileiro, vindo mais para o oeste, nós vamos ter o fuso menos 4 horas em relação a Londres. Aqui nós vamos incluir apenas estados da região centro-oeste, que são o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, e estados da região norte, que são Rondônia, Pará, aliás, Amazonas e Roraima, tá? Rondônia, Amazonas e Roraima. Então, cidades como Boa Vista, Manaus, Rondônia, vão estar no fuso menos 4. E lá no fuso mais atrasado do país, em outras palavras, o local onde primeiro, aliás, onde por último escurece no país, né? E também por último amanhece no país, que é o Acre, e essa porção mais ao oeste do Amazonas, nós temos o fuso menos 5 horas, certo? Em outras palavras, vamos imaginar que sejam, né, deixa eu riscar aqui, vamos imaginar que sejam 12 horas, vou apagar tudo aqui, vamos imaginar que sejam 12 horas aqui em Fernando de Noronha. Então, que horas vão ser no fuso inicial, no fuso da hora oficial, que é o de Brasília? 11 horas. No fuso lá do Amazonas, lá no menos 4, 10 horas. E no fuso lá do Acre, 9 horas. Então, assim vai funcionar o sistema de horas do país na maior parte do ano. Acontece que tem um período do ano que nós temos o chamado horário de verão. E no horário de verão, o horário oficial de Brasília, ele aumenta 1 hora. Então, durante o horário de verão, o fuso de Brasília já não é mais o menos 3. Ele começa a funcionar como menos 2. Então, por exemplo, no horário de verão... Pessoal, vai pausar o vídeo ali sobre o horário de verão, por quê? Porque o horário de verão ele é determinado pelo governo. E esse ano, né, como vocês devem ter, como a gente presenciou, nós já não tivemos mais o horário de verão. Então, nós não estamos mais discutindo essa questão do horário de verão. Professora, pode ser que no ano que vem o governo, quer dizer, esse ano ainda, né, porque ela começava lá em outubro. Pode ser que lá em outubro o governo ache que esse ano precisa fazer horário de verão e vai ter? Sim. Depende, gente, única e exclusivamente do governo. E quem é o governo? Daí o governo máximo, é o presidente da República. É ele que define. O objetivo do horário de verão era que a gente economizasse luz elétrica, aproveitasse mais a luz do sol. Então, como não estava se observando essa grande economia, o governo achou melhor não fazer. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter mais. Pode ser que a gente, não é um dia, volte a ter. Vou terminar o vídeo para vocês. Quando em Fernando de Noronha é meio-dia, em Brasília também é meio-dia. Mas aqui no Nordeste, que não adota horário de verão, e nem no Norte, no Amapá, Pará e Tocantins, são 11 horas. Lá no Amazonas são 10 e lá no Acre são 9. O que significa dizer que um estudante lá do Acre, da cidade de Rio Branco, né, ele tem que chegar 9 horas da manhã no local de prova do Enem para ele não chegar atrasado. Porque 9 horas da manhã no Acre, no horário de verão, é meio-dia em Brasília. Beleza? É isso aí. Então essa aula fica por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato aqui. Pessoal, então, né? Era o que a prof tinha pensado, não é, para nossa aula de hoje, tá? Coloquei esse videozinho ali para ilustrar a nossa aula, para vocês não estarem ouvindo de outra forma, né? Porque tudo que ele colocou na revisão, a prof também explicou para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa. Se vocês tiverem dúvidas, não é? Entre lá nos comunicados, no recadinho, que vocês vão estar conversando com a prof. Ou, se vocês preferirem, né, podem mandar direto para o WhatsApp da escola. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.